Eu gostaria de convidar, então, o moderador e os painelistas ao palco. O moderador desse painel é o presidente da Fundep, professor Alfredo Gontijo. Por favor, professor Alfredo. Vai participar conosco do painel também o CEO da Biozeus, Luiz Caroli. Obrigado. Diretor-presidente do Biotectal, professor Pedro Vidigal, chefe. Deixei por último chamar o professor Rochel, pesquisador da UFMG, coordenador do NCT, inventor, etc., mas aproveitar para parabenizar pelo prêmio, que recebeu o prêmio Bom Exemplo da Globo como inovação. Parabéns, professor. Por favor, sintam-se à vontade, pode assentar. Boa tarde a todos. Sem mais delongas, então, esse aqui é mais um painel cuja temática é, deixa eu colar aqui, porque impacto para a ciência e tecnologia, painel 3. Os membros já foram apresentados aí, mas é o Caroli, o Pedro, colega nosso lá da Fundep até bem recentemente, e o Rochel, que é o homenageado de Bom Exemplo, não preciso falar mais nada. Vocês têm alguma preferência aí de... Já conhece a dinâmica, não temos mais necessidade de dizer como vai ser, todo mundo já sabe. Alguma preferência? Podemos começar assim? Pronto? Então vamos lá. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer aí a gentileza do convite, a Juliana, que também encaminhou o convite para mim. Para mim é uma honra estar aqui. Eu trabalho no segmento da inovação e da translação da pesquisa que é gerada na universidade até o mercado durante 15 anos, já se fazem 15 anos. E nos últimos 6 anos eu venho trabalhando, dirigindo a Biozeus, que volta esse esforço especificamente para o desenvolvimento de novos fármacos de uso humano. Nesses últimos 6 anos, a gente tem corrido o Brasil todo na busca pela inovação nesse segmento, e a gente encontra aqui no FMG uma universidade onde você tem professores com essa vocação, e, em decorrência desse fato, nesses 6 anos a gente vem mantendo uma relação de muita transparência, muita tranquilidade aqui com a CTIT, uma relação bastante construtiva, onde a gente vem aprendendo bastante. E a minha intenção hoje é compartilhar com vocês alguns dos desafios que, do ponto de vista da empresa que quer captar e desenvolver essa inovação radical, né, se a gente pode chamar de radical, aquela inovação de longo prazo, que precisa do investimento que é muito portentoso, que leva muito tempo para chegar ao mercado, que o risco é muito elevado, alguns dos desafios que a gente vem encontrando nessa caminhada, no sentido de entender se o marco regulatório ajudou a arrefecer, ou se arrefeceu de que maneira, e como é que a gente pode tentar otimizar. Para contextualizar adequadamente, a gente tem na Biozeus a gente tem um processo de captação de projetos que é continuado, a gente consegue acessar 130 projetos por ano, regularmente, e interessante até para a gente ter em mente, nesse ano de 2007, a gente não conseguiu chegar aos 90 projetos, acredito fortemente aí em decorrência da falta do recurso, que começa em 2013, aqui sob o nosso olhar. Então, acho que é um primeiro ponto para compartilhar com todos. Mas, nesse período, a gente já teve a oportunidade de acessar 680 projetos, analisar um a um, e eu posso dividir com vocês que os motivos de não seguir, ou os motivos que não permitem que o projeto tenha as características para ir para o mercado, em mais de 80% das vezes, eles estão embasados em 2 questões. Ou o projeto não atende uma necessidade médica real, ou a gente tem um problema patentário associado. E aí, quando a gente fala de problema patentário, leia-se também extensão dessa patente. Para um projeto que tem um custo de desenvolvimento tão longo, um custo tão elevado, uma patente no Brasil só não permite pagar o custo do desenvolvimento. A gente precisa de uma proteção internacional. Acho que esse fato leva a gente a refletir sobre 2 elementos que a gente pode depois tentar enquadrar também na questão do marco regulatório. Primeiro é o seguinte: no nosso ponto de vista, que trata com essa inovação radical, a patente ela não pode ser um fim, ela tem que ser um meio. E ela tem que ser um meio muito bem pensado.
Porque do momento que o NIT aplica uma patente, não é muito difícil aplicar, é um trabalho razoável, mas ele é possível, ele tem um período de tempo determinado para enviar essa patente para o PCT. Já é um custo mais elevado, dentro de um ano, salvo engano. Já é um custo mais elevado, o trabalho é um pouco maior, mas ele ainda consegue romper. Depois do PCT, ele tem 18 meses para internacionalizar. Aí a brincadeira começa a ficar cara. A última internacionalização que a gente fez foi para 200 e poucos mil reais, aí, entre taxas e honorários, para poder fazer uma cobertura mundial adequada. Então, o que acontece? No momento que o NIT aplica a patente, ele tem que correr atrás de um parceiro, ele tem que achar, ele virou uma ampulheta, e se ele não achar o parceiro, ele deu um tiro no pé, porque ele vai morrer. Nesse sentido, quer dizer, eu peço atenção, é uma sugestão do nosso lado, um pedido de atenção para entender, ainda mais com o novo marco regulatório, aumentando tanto as possibilidades de relacionamento com a empresa, se não seria mais adequado, uma vez identificada a inovação como radical, como essa inovação de longo curso, de alto custo, alto risco, se não seria mais adequado focar a energia no sentido de encontrar uma empresa que deseje co-desenvolver, ao invés de aplicar patente. Então, você deixa de ter uma patente que pode eventualmente ser problemática ou trazer várias questões no futuro, como a gente dá o próximo passo, não dá, internacionaliza ou não, e essa briga com o professor, e você vai buscar o interessado. Se o olho da empresa brilhar, e a Juliana já viu o nosso olho brilhar algumas vezes aqui, a gente agarra no pé dela, eu ligo para ela toda semana, falei, aí, como é que é, vou mandar, esse processo anda, não anda, não? Você vai saber, né? A universidade, o NIT vai entender. Se a empresa apresentar interesse, isso fica patente, fica claro. E aí sim você tem legitimidade para dar seguimento no sentido da proteção patentária. Mas é só uma sugestão, e eu acho que nesse sentido o marco regulatório abre uma série de oportunidades de relacionamento que pode fomentar ainda mais a relação, né, que vai nesse sentido. O outro elemento que faz com que uma parte significativa dos projetos não sejam aprovados ou não tenham substância suficiente para ir para o mercado é a falta de necessidade médica, falando num tom mais simplista, né? É a reinvenção da roda. Ou algumas vezes é uma roda até melhorada, mas cujo diferencial não é percebido pelo mercado. E aí, no sentido de tentar evitar esse elemento nefasto, que também prejudica vários projetos chegarem ao mercado, eu entendo que só a mentoria, né? Só a especialização, o entendimento especializado na área, pode tutorar adequadamente o pesquisador, pode orientar adequadamente a condução do caso pelo NIT. E, nesse sentido, eu também vejo no marco regulatório, quer dizer, duas eventuais saídas. Primeiro, ao fomentar esse ambiente de relacionamento da universidade com a empresa, e eu acho que esse modelo que a gente tem constituído de fato aqui com a Biozeus, que é essa parceria aberta, muito clara, muito espontânea, mas onde a gente está muito pronto a responder se demandado. A gente assume como uma obrigação, e não é só para a CTT, para qualquer outro NIT. Se eu sou demandado a analisar um projeto, eu posso responder, havendo interesse do NIT, formalmente. Eu acredito que existem outras empresas interessadas em outras áreas. É uma maneira do NIT se apropriar, então, do conhecimento necessário para conduzir adequadamente. Uma outra forma, que eventualmente pode funcionar, mas precisando de um arranjo talvez um pouco mais complexo entre os NITs do Brasil, eu diria que é a especialização de cada NIT, de forma que, exemplificativamente, o NIT aqui da FMG, a CTT, possa se especializar, por exemplo, em informática, que fosse o caso, e passar a atender, então, os casos de informática que vêm de todo o país, enquanto o NIT da Federal do Rio de Janeiro se especializa em fármaco e atende o resto do país. Agora que o NIT pode ter personalidade jurídica própria e um pouco mais de liberdade, acho que, eventualmente, seria uma maneira da gente afastar esse segundo ponto que prejudica com que a inovação vá para o mercado, ao menos no nosso segmento. Passado esses dois pontos, quer dizer, eu acho que vale a pena também trazer um pouco de luz sobre uma questão que é fundamental para a gente. Uma pessoa da plateia falou muito sobre tempo, e assim, a gente, como a gente pretende sempre ter uma licença com exclusividade, a gente precisa passar pelos processos formais, e esses processos tomam muito tempo.
Eu acredito que não é pelo procedimento per se, mas é pela falta de capacidade de analisar o real valor do que está sendo negociado, especialmente por parte das procuradorias. Porque a gente acompanha esses processos muito de perto e eu consigo falar, assim, a gente já passou por 8 licenciamentos concluídos, né, 14 iniciados, mas eles levam tanto tempo que 6 vezes eu desisti do projeto antes de chegar no final. Então, assim, a gente consegue perceber, e eu entendo a figura do procurador, também sou advogado, eu entendo plenamente o que é lidar com a transferência de um direito público onde ele não tem a percepção do valor. Aqui eu invoco os agentes dos NITs, quer dizer, a percepção de valor é um elemento extremamente complexo. Contudo, eu tenho que chamar os colegas a olhar de forma alinhada para essa questão, porque se a gente ficar muito tempo discutindo valor ou vacilante, o projeto morre per se. Ele morre por ele mesmo. E a chance de um projeto, uma inovação radical chegar no mercado é muito baixa. Então, eu acho que vale mais adotar, eventualmente, o que se fala de uma maneira muito simples, essa lei do two and go, que algumas universidades americanas usam, me dá 2% de royalties, vai embora, mas a gente precisa de uma forma mais expedita. Eu acho que é um ponto que a gente precisa de atenção. E aí, nesse sentido, o marco regulatório, quando abre essa gama enorme de possibilidades de relacionamento, não sei se, mais uma vez, vai dar um tiro no nosso pé. Porque com as formas que a gente vinha operando até esse momento, que são formas contratuais, né, que é o acordo de cooperação e o licenciamento, eu já venho de uma experiência de 2 anos aí, entre manifestar, falar, eu tenho interesse de participar de um claro processo de licenciamento com exclusividade e o processo acontecer. É a média que a gente vem trazendo, né? 19 meses, para não ser tão impreciso. Nesse sentido, eu não sei se o marco regulatório nos ajuda, porque a gente não está conseguindo nem andar direito, né, com a forma contratual que a gente tinha antes, e agora você tem formas diversas de se relacionar. Então, acho que pode ser que complique um pouco. E, por fim, quer dizer, para deixar uma última experiência que eu espero que seja aproveitada, no nosso curso de vida, a gente já teve a oportunidade de chegar do outro lado, porque assim, a gente licencia o projeto da universidade, desenvolve até certo ponto, e a nossa intenção é licenciar para a Big Pharma assim que ela pode perceber o interesse. A gente teve algumas oportunidades de iniciar esse tipo de relacionamento, e todas as vezes, quando a gente começa relacionamento e passa por uma due diligence, o fato da titularidade não pertencer à empresa, ele é um complicador do processo, porque, em regra, no momento da due diligence, o próximo a tomar a tecnologia, ele nos exige voltar para a instituição de origem e pegar uma nova autorização formal, independente do que esteja no contrato de licenciamento, que muitas vezes nos dá o direito de sublicenciar livremente. Mas, independente do que está lá, quando a titularidade é compartilhada, o tomador dessa licença, o novo licenciado, nos exige voltar para 1 ou 2 ou 3, porque muitas vezes são mais de um titulares, e tomar uma nova autorização formal. Eu sei que é um assunto difícil, é um assunto complexo, mas eu acho que ele deve ser tomado em consideração, dado que o novo marco legal agora dá oportunidade para avançar nesse sentido. Acredito que as instituições devam escolher seus parceiros aí com bastante cautela, contudo, observar essa questão, porque não é a relação com o próximo, mas é com o elo seguinte da corrente. Bem, acho que são esses os pontos que eu entendia mais relevantes dividir com vocês. Eu estou aberto aí para quaisquer dúvidas. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora de poder participar desse evento, que eu acho que é extremamente importante. A gente vem escutando, né, sobre o marco, quem está nessa área, né, vem escutando sobre o marco legal há muito tempo, né, e veio o marco legal, aí todo mundo, o marco legal chegou, mas tem as regulamentações, aí temos que esperar mais um pouco para uma série de pontos, e, por fim, veio a regulamentação. Eu procurei destacar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes, principalmente do ponto de vista
de estímulo ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no país, do que tem nesse marco, que eu acho que pode ser bastante interessante para a gente discutir. Só para fazer uma retrospectiva bem rápida, né, a gente fala do marco legal, né, mas esse é o novo marco legal, e teve o marco legal de 2004, que já tinha algumas coisas tratadas com uma certa ênfase que não eram previstas, né? A gente não tinha nenhuma lei, nenhuma norma que orientasse isso. Então, realmente ele foi, vamos dizer, uma inovação disruptiva na área, né? Que foi o estímulo à relação de CTs e empresas, tentando trazer um pouco de segurança jurídica para essa relação. A criação dos NITs, que sem dúvida foi algo muito importante na lei de 2004, e já começou a trazer também, em 2004, um fortalecimento das fundações de apoio, né? As fundações de apoio têm um papel muito importante nesse processo de inovação, principalmente para as universidades públicas, né? E aí veio o novo marco legal, que ele representa um aperfeiçoamento dessa lei. Talvez, né, pudesse ter tido, né, mais coisas. O Caroli comentou aqui, a gente vai poder discutir. Quer dizer, acho que a gente sempre acha que pode ser melhor, mas acho que já é algum avanço, né? Se funcionar, eu acho que é um grande avanço. E me chama a atenção algumas coisas. Às vezes a gente não se preocupa muito nas normas, nas leis e decretos, etc., a questão dos princípios. Eu acho isso muito interessante, porque ele vai dizer para a gente, né, ao que ele se propõe, né, e numa dúvida ou numa falta de alguma coisa, você pode recorrer a esses princípios para você decidir, né? Então, acho que são 14 princípios que tem o novo marco legal. Eu destaquei 5, alguns são óbvios, né? A promoção da atividade científica e tecnológica como estratégia de desenvolvimento econômico e social. Esse é um ponto que eu vou chamar mais à frente, que eu acho que é muito importante. Mais uma vez, a questão da cooperação e interação entre os entes, né? Sejam público com público, público com privado, privado, né? Promover mais essa interação, regulamentar ou trazer mais segurança jurídica. Uma coisa que eu acho que foi importante, que é o incentivo à constituição dos ambientes de empreendedorismo e inovação, e também incentivar mais a transferência tecnológica. O Caroli colocou muito bem aqui, né? Assim, nossos NITs, muitos deles até hoje, preocupam-se em ter a patente e não em transferir, né? Então, a patente tem que ser meio e não pode ser fim. Eu acho que uma grande coisa que veio nesse novo marco legal foi o fortalecimento, e eu achei, de certa forma, trouxe mais autonomia para as ECTs tratarem desse assunto, né? Acho que isso é importante que as ECTs façam os seus regimentos internos, definam como que elas vão tratar muitas das coisas que não eram tratadas, ou que eram, em alguns pontos da lei de inovação, tinham algumas definições ou recomendações, mas você não tinha isso. E agora, no novo marco legal, isso fica muito para a ICT. Talvez a gente tenha um reflexo, como o Caroli falou, quer dizer, a gente não conseguia fazer muitas vezes da outra forma, agora nós já estamos mudando. Será que nós vamos conseguir? Mas eu acho que sim, né? Eu acho que também, eu não me apresentei, né, mas eu também fui diretor da CTIT, e muitas vezes a gente tinha essa dificuldade de fazer as coisas muito pelas normas, né, coisas que às vezes não foi feito para a universidade, né? E a simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência e tecnologia, que a gente espera, né, que realmente aconteça, né, que realmente a gente consegue. Eu sei que o Bruno Teatini, hoje mais cedo, falou que isso não é uma coisa tão simples e tão fácil, mas eu acho que a gente tem que batalhar por isso, porque realmente, né, se já é difícil colocar o produto no mercado, fazer o para trás não é fácil. Bom, a primeira questão que eu acho que é importante é o estímulo que o marco legal traz para o investimento em ciência e tecnologia. Nós já estamos há alguns anos com
uma crise que está aí desde 2013, os recursos estão ficando escassos, isso é muito ruim, porque o Brasil já está lá atrás, né? Esse gráfico traz uma comparação com países da OCDE, o em verdinho aqui é a média dos países da OCDE, e o Brasil está aqui atrás, à frente apenas da Argentina, mais 2 outros países de relevância internacional pequena, né? Então é muito ruim. Se a gente pegar os BRICS, né, nos quais a gente é muitas vezes incluído, nós estamos lá atrás. Então, o marco legal pode ajudar em algumas coisas para que a gente aumente esses incentivos, né? Então, flexibilização das práticas de licenciamento de tecnologia das ICTs, acho que isso é importante, esse processo precisa ser mais célere, porque senão não acontece. A permissão para o pesquisador empreender, eu acho que essa é uma questão importante, já existia em 2004, no marco de 2004, mas existia uma certa insegurança jurídica a isso. Por que eu acho que isso é importante? Nós vivemos num país onde 80% dos mestres e doutores, que a gente considera que são aquelas pessoas que têm maior capacidade de pesquisar e de inovar, eles estão na academia. Menos de 20%, na verdade, em torno de 10%, estão nas empresas. Então, empresas como Biozeus, Natura, etc., são exceções nesse país. E para que a gente faça, né, desenvolvimento tecnológico, isso tem que acontecer, as pessoas têm que estar capacitadas para isso. Esse marco trouxe uma questão também que eu acho que é interessante, que é o fato de, além do pesquisador poder empreender, poder criar a sua empresa, né, ele pode licenciar uma tecnologia que ele mesmo participou no desenvolvimento. Acho que essa é uma questão também importante, né? Ninguém melhor que o seu próprio criador para ajudar esse produto a chegar no mercado. O uso de infraestrutura e materiais também públicos, acho que essa é uma questão extremamente relevante. E no marco legal de 2004 isso já existia, mas havia uma certa insegurança jurídica de como fazer isso, né? Como que seria pago, qual que seria a contrapartida, etc. Então, eu acho que isso é uma questão importante. O bônus tecnológico também, eu acho que microempresas, né, quem atua com microempresas, startups, fundos de investimento seed, sabe da dificuldade que é para uma microempresa, às vezes, pagar uma contrapartida, né? A gente vê, por exemplo, iniciativas do Sebrae, etc. Para uma empresa, às vezes, pagar uma contrapartida muito pequena é muito para uma empresa que está começando. Então, esse estímulo para que as microempresas e pequenas empresas consigam recurso para se relacionar com as universidades e outras situações é muito bom. Aqui é uma questão que é interessante, que o marco legal atual trouxe, né, e que eu tenho a sorte de ter sido da CTIT, de estar nessa universidade, que já faz essas duas ações, né? A gente foi a primeira instituição, o primeiro NIT, que criou um licenciamento onde a universidade tinha usufruto de ações da empresa que licenciou a tecnologia. E a Fundep, né, que tem uma ligação forte com o FMG, criou, junto com o FMG, um fundo de investimento em empresas inovadoras, né, já com 12 empresas investidas. Então, acho que isso é fundamental. Eu tive a oportunidade de acompanhar o nascimento da Fundepar e o seu crescimento nos últimos 4 anos. Eu acho que isso tem que acontecer no Brasil como um todo. No Brasil isso é novo, mas no mundo a gente sabe que não é, né? Você vai em Israel, você vai nos Estados Unidos, você vai em Inglaterra, em todos eles as universidades têm, né? Tem fundos para investir nas suas tecnologias, nas suas spin-offs. A gente foi em Oxford, é interessante que eles têm um fundo para investir nas tecnologias que saem dos seus laboratórios e um fundo para investir no que eles chamam de tecnologias de garagem, que é aquilo que os alunos e professores fazem na garagem, ou em casa, ou de brincadeira no laboratório, né? Então, é algo muito, muito legal, e eu acho que isso aí tem tudo a ver
para nos ajudar a levar a tecnologia que é desenvolvida dentro da universidade para o mercado. Espera aí que eu... Passou tudo de uma vez. Bom, só para fechar, eu acho que tem uma coisa que é importante, que ao trazer, fortalecer a interação universidade-empresa, trazer segurança jurídica para essa relação, o que a gente espera é que esse novo marco legal estimule as empresas brasileiras a investir em P&D e inovação. Isso é um grande problema. O Caroli colocou as dificuldades que a empresa tem de se relacionar com as universidades e tudo mais. Por um outro lado, as universidades também têm algumas dificuldades. Então, recursos são escassos. Então, num momento de crise como o que nós passamos nos últimos anos, e ainda estamos passando, que você tem redução de recursos, chegamos ao... Para mim é um disparate, mas de não ter recursos para pagar bolsa, alunos que estavam em projetos de pesquisa não recebiam suas bolsas, etc. A gente tem que buscar novas fontes. Querer também que o governo financie tudo é algo muito complicado. Então, quando a gente pega outros países mais desenvolvidos, a gente nota que os países como Coreia, Estados Unidos, Alemanha, etc., o percentual de investimento, que é esse cinza aqui, dessas bolinhas, o percentual de investimento de recurso privado em P&D é muito maior do que o recurso público. Quando a gente olha o Brasil, nos melhores anos isso chegou a 50%. Então, é uma importante fonte de recurso e que a gente vai precisar. Isso vai ter que acontecer, porque senão a gente não consegue desenvolver. O governo não consegue fazer tudo, e a partir do momento que você começa a ter a empresa mais presente, mais participativa, você tem esse resultado que o Caroli falou. Eu começo a mostrar para o pesquisador coisas que ele poderia pesquisar, ou coisas que podem ser bem interessantes do ponto de vista do mercado. Essa é uma questão que eu acho que é delicada. Eu sei que tem alguns pesquisadores na plateia, eu também sou pesquisador. A gente não gosta muito de ser tutorado ou mentorado para fazer pesquisa. Afinal, a gente se formou, estudou vários anos e a gente acha que a gente sabe fazer isso. Mas depois que eu passei a entender o outro lado também, isso é uma questão. A gente vivia isso lá na CTIT. 30, 40 patentes de antígenos de leishmania, é ótimo, é legal, sai na mídia que a UFMG é a maior instituição com patentes, etc. Mas nós temos que dar um retorno para a sociedade de toda essa pesquisa que está sendo feita. Está sendo investido dinheiro público nesse recurso, e ele vai servir só para dar um número para a gente, é complicado. Não estou fazendo crítica a ninguém que quer fazer uma patente, mas eu comungo dessa ideia de que a patente ela é um meio, ela não é o fim. Então, a gente precisa de pensar nisso. Bom, eu queria agradecer, só fazer uma correção do Ramon. Eu não me apresentei no início, mas me apresento agora no final, propositalmente. Eu sou professor titular da UFMG, e já há alguns anos que eu estou nessa área. Eu fui coordenador de incubadora, depois do bom exemplo do Rochelle, eu entrei. Fui diretor da CTIT, recentemente fui diretor da Fundep, fiquei responsável por acompanhar a Fundepar. Ainda sou professor e estamos caminhando para um novo projeto, que é o Biotectal, do qual eu serei diretor-presidente, e quem quiser saber mais a respeito dele, terá que vir aqui às 16h20 para saber mais detalhes. Obrigado. Boa tarde.
Pedro me ferrou. Ele pontuou tudo que o Marco Legal, tudo que eu ia falar, ele já falou. Então ele acabou comigo agora, né? Se eu aprendi com um bom exemplo ao meu lado. Aliás, quando a Fundep me convidou, aí a Juliana ligou logo em seguida. Rochel, você tem que falar do Marco Legal. Eu falei, Juliana, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir ler aquele documento todo e mergulhar naquelas coisas, etc. Aí ela me deu a dica, fala dos problemas que você tem. E eu achei tão interessante isso, porque no final das contas, o Marco Legal, isso que ela me falou é sintomático. Fala dos problemas que você tem que o Marco Legal vai endereçar. Eu acho que foram o quê? O Gisele Neto aqui trabalhou quantos anos para adaptar esse documento para aquilo que a gente precisa? 5 anos de trabalho? E um trabalho intenso de um grupo de pessoas que entende a realidade da universidade e foi mexendo, até os últimos momentos, né, Ju? Teve coisa que a gente foi mexendo nesses documentos com a sua ajuda, né, Gisele? Até o último momento. Fazer inovação é, por definição, quebrar regra, não é? E cara, né, a gente que está nessa coisa da inovação, eu sou o Rochel, da UFMG, do Departamento de Química, tá? Eu queria agradecer a Fundep, parabenizar o professor Alfredo, Ramon, né, pela iniciativa, agradecer pelo convite, né, obrigado, viu, professor, e parabéns aí pela iniciativa. Inovar é quebrar regra. E a gente que mexe com isso dentro da universidade, a gente está o tempo todo quebrando, achando caminho, sempre de uma maneira legal, viu, gente? É quebrar regra, mas dentro da legalidade, dentro da moralidade, da ética. Mas a gente tem que quebrar regra, senão não é inovação. E aí, vocês ficam imaginando a nossa situação nesse Brasil hoje, onde a judicialização, ela está no seu extremo. Eu tenho medo, qualquer dia desse eu vou ser exonerado da UFMG, porque tem coisa que eu faço lá que eu não sei se é legal. Faz uns 15 anos que eu acho que eu faço coisa errada. Essa sensação já passou um pouco hoje, mas há uns 15 anos atrás eu fazia coisa que eu falava, será que eu estou fazendo certo? Aí eu ligava para a Juliana, eu estou fazendo certo? E nem a Juliana de vez em quando sabia responder isso, né? Então vocês pensem nessa situação, fazer inovação com toda a liberdade já é extremamente difícil, imagina com um monte de regra e coisas que te podam. Fica terrível. Há 20 anos atrás, ninguém falava muito de inovação na universidade, e se você falasse, você podia ser crucificado. Há 20 anos atrás, a universidade e as outras instituições correlatas também não queriam saber muito de inovação e empreendedorismo. Em 15, 20 anos, a gente teve um aprendizado absurdo. Absurdo. Hoje, a gente tem uma massa crítica dentro da universidade que entendeu inovação e dá todo o apoio. A instituição reconhece a importância da inovação. Só que as leis que a gente tinha até agora eram as mesmas leis de 20 anos atrás, que a lei de 2004, ela ajuda. Mas ajuda ali, no meio do caminho, né? Então eu acho que o marco, ele vem num momento muito especial e importante, que vai permitir a gente dar um salto. Para o pessoal que é de fora do Brasil, você fala assim do marco legal, eles falam o seguinte, cara, isso aí não deveria ter nenhuma influência muito direta nessa coisa da inovação. A inovação não passa por aí, mas num país como o Brasil passa. Passa porque essa legislação é retrógrada. Passa porque essa legislação corta, poda todo tipo de iniciativa que quase todo mundo hoje, no seu consenso, né, entende que vai ser bom para o Brasil. Então, eu acho que o marco legal ele veio num momento muito bom, muito propício. E a expectativa nossa é que ele tenha um impacto enorme nas coisas que a gente vai fazer aí, né? Então, eu queria trazer talvez alguns detalhes do que o Pedro comentou ali. Eu queria pontuar como isso afeta a vida de um pesquisador na universidade e que está envolvido de alguma maneira com inovação, né? A primeira coisa é que ele afeta a minha vida de pesquisador. Mesmo que eu seja um pesquisador acadêmico, tradicional e chato, eu vou ganhar com a lei de inovação, porque eu vou importar coisas mais fáceis, eu vou passar pelos processos de licitação de uma maneira mais simplificada, é claro, tomando todo cuidado e esmero com o uso do recurso público, mas mesmo que eu não tenha nada a ver com inovação, a pesquisa em si já ganhou com o marco legal.
A relação da universidade com as empresas, o que eu acho que é tão fundamental, não só para a pesquisa, até de cunho mais acadêmico, mas para o processo geral da inovação, ela ganha muito com isso. A UFMG sempre teve, já há muito tempo, ela permite que seus professores dediquem 8 horas por semana para projetos de extensão, e projetos que têm a ver com indústria. Hoje esse marco legal, ele bate um martelo nisso. A UFMG sempre praticou isso, desde muito tempo, mas eu entendo que tem muitas universidades que hoje limitam e colocam várias restrições para essas horas dedicadas a projetos fora da universidade e remunerados, inclusive, né? Receber remuneração externa para professor com dedicação exclusiva é quase um pecado também, viu, gente? Nós temos conflito com isso dentro da universidade. E apesar da gente conseguir enxergar todos os pontos positivos, as benesses que isso traz para a gente, nós temos conflito. Uma boa parte dos nossos colegas não entendem isso e não aceitam. E barram. Então a lei, o marco e essas leis que vêm acontecendo, eles dão para a gente a tranquilidade e a segurança jurídica de argumentar e de pedir esse tipo de coisa, né? A gente tem a possibilidade hoje, que é aberta com o marco, de que empresas podem compartilhar, olha só, como assim? Uma empresa vai entrar dentro da universidade e usar o espaço público. Não tem um conflito aparente aí? Quem não viveu um pouquinho dessa história de inovação vai achar que isso é um absurdo e é uma usurpação da universidade pelas empresas, porque não entendeu a sinergia que isso pode ter. É óbvio que tem que ter regras, é óbvio que um laboratório privado, uma empresa, uma indústria vai ocupar um espaço público. Cara, tem que ter uma regra aí, e tem que atender aos interesses, obviamente, da instituição de pesquisa, da pesquisa em si, do desenvolvimento da ciência e tecnologia. Agora, o que uma boa parte de nós hoje não sabe é das sinergias fantásticas que isso pode ter. Fantásticas. Eu acho que o marco, ele também tem... Eu estou mencionando alguns pontos para vocês, tá? Eu acho que o marco legal, ele fez uma coisa extremamente importante, que é dar uma tranquilidade para a gente começar a criar empresas de tecnologia dentro das universidades, não ter emprego para todos os nossos alunos. E, aliás, nós professores, a gente forma aluno ainda para quê? A gente se diz a vanguarda do mundo aí, né? Nós da academia, mas a gente está formando aluno para ser empregado. E tanto os professores e os alunos chegam num momento da história e falam aí, cadê os empregos desse mundo para os nossos alunos formandos? E a gente tem esse discurso como se a gente não tivesse nada a ver com a história, né? Nós da academia temos discurso de que a gente forma os alunos e alguém produz os empregos. E não é assim, gente. Se a gente não tomar esse papel para a gente, de ser o gerador desses empregos com empresas de tecnologia, quem é que vai fazer isso? Se a gente não formar esses empreendedores que vão gerar as empresas de alto impacto, os empregos bons para os nossos mestres e doutores, agora com uma lei conservadora, com uma mentalidade conservadora, como é que a gente dá esse passo, né? Então, a universidade, num país com características como o Brasil, tem um papel fundamental que é gerar essas empresas de tecnologia. Esse é um papel... Nós somos um ator central nesse processo. E o marco, ele abre várias possibilidades que permite a gente estimular a criação dessas empresas e gerar esses empregos, né? O marco legal... A gente estava, dentro da UFMG, com uma dificuldade enorme, só para vocês terem uma ideia, de um pesquisador participar de uma empresa. Isso já estava acontecendo há muito tempo, mas o marco legal explicita isso. A gente estava com uma dificuldade enorme de licenciar patentes para uma empresa que tem um professor metido nela. E a gente já viu dados levantados por nós, né, Juliana, ali dentro da CTIT, nos últimos 10, 15 anos, que as empresas de porte pequeno, nascente, que tem professor metido na empresa, ela tem um faturamento, quantas vezes, Ju? 5 vezes maior do que as empresas que licenciaram uma patente e não têm professor. Elas geraram empregos em número maior do que as empresas. Nós fizemos esse levantamento de uma maneira simplificada, mas já foi muito fácil ver esse efeito. E aí tem um cretino que fala o seguinte, mas esse professor que abriu empresa,
Esse professor que abriu empresa, ele deixou de orientar, dar aula, ele está ganhando o salário dele, está se dedicando para uma empresa. Tem cretino desse jeito dentro da universidade, e tem um professor cretino que talvez faça isso também, gente. Nós temos que lidar com esses extremos, né? Aí, Juliana, nós pegamos os professores que estavam envolvidos em empresa e a gente foi olhar para esses caras. Esses caras, eles são mais produtivos em termos de publicações científicas acadêmicas do que a média. Eles orientaram mais alunos do que a média. Eles ganharam e atraíram recursos para pesquisa e desenvolvimento dentro da universidade mais do que a média. O que eu estou querendo dizer com isso? O professor que abre empresa, academicamente, ele está num nível maior do que aquele que não abre, em média. Estou fazendo uma generalização perigosa aqui, tá, gente? Mas eu acho que a gente tem que começar a deixar isso muito claro, de que essa história de empreender, abrir empresa e pesquisador não é conflituoso, não é excludente, pelo contrário, na minha experiência e no meu meio, isso é sinérgico. Então, o marco legal, ele facilita a minha vida na medida em que eu tenho que lidar com esses cretinos. Gente... Fazer inovação é extremamente difícil. E quando eu encontro pela minha frente uma série de barreiras, regras, burocracias, etc., eu desanimo. Quantas vezes nesses últimos 10 anos eu falei, eu não vou mexer com isso, eu vou dar as minhas 8 horas de aula por semana e ganhar exatamente o mesmo salário que eu ganho, sem fazer absolutamente nada. Sem fazer, gente, absolutamente nada. Mexer com inovação triplica a minha carga de trabalho. E a gente faz isso por idealismo, porque a gente acredita que isso é importante para o Brasil e para o mundo. Eu ensaiei esse discurso, viu, gente? Que era... Eu estou brincando. Eu sou muito apaixonado por esse tema. E nos últimos 20 anos, a resistência que a gente enfrenta dentro do meio acadêmico é muito forte. E, portanto, esse marco legal, ele traz para a gente um alívio e um alento. Eu desisti de desistir. Eu acho que eu vou ainda, até me aposentar, eu ainda vou trabalhar um pouquinho com inovação. Gente, eu falei muito, eu queria que depois a gente conversasse um pouquinho aí, tá bom? Muito obrigado aí. Quem está cronometrando o tempo aí, hein? Quanto tempo nós temos? Porque já me deram 2 recados aqui que eu entendi, aí, é o que eu temia. Me deram 2 recados aqui. Nós vamos passar só uma pergunta, porque não vamos ter tempo. Então, isso eu leio assim, vou fazer só uma pergunta e eu não posso falar, tá? Tudo bem. Vamos lá. Então, a pergunta que está aqui na minha mão é a seguinte... de Eduardo, e eu achei muito interessante que ele coloca uma coisa que pela primeira vez aparece aqui, portanto a escolha foi muito bem feita, traz aí para vocês uma reflexão interessante. Eduardo Zanin, da Inatel. O marco legal impacta a possibilidade de uma ICT privada mantido por uma fundação, portanto uma mantenedora, investir em um negócio, tornando-se sócio. Isto é uma pergunta. Ele está formulando isso como uma pergunta. O marco legal impacta a possibilidade de uma ICT privada, mantida por uma fundação, investir em um negócio, tornando-se sócio. Obviamente que a pergunta não é para mim, que eu não faço a menor ideia. Existe, aí ele continua com a outra pergunta, existe maior segurança jurídica para uma operação desse tipo? Certo? Aí, então, alguém quer comentar isso? Essa é pergunta para advogado. Juliana, eu me atrevi, você sabe responder isso? Não, mas nós não vamos abrir para a plateia, não. Não faz parte disso. Ele vai responder para nós. Pois é, não vamos abrir, não. Aqui não. Ela responde para ele depois, está pautada a pergunta, está tudo direitinho aqui. Eu entendo que a temática desse painel é impacto para ciência e tecnologia. Não é questão jurídica que nós vamos discutir aqui, não. Então, vamos lá. Pô, virei comediante agora?
Do lado de cá, gente, vocês não fazem... Como é terrível ficar com essas luzes no ônibus aqui, viu? Um negócio terrível. A professora Elza concordou comigo ali. Deixa eu fazer só um comentário, então. Está aí a pergunta. Eu vou pegar um pouco aqui, a partir da... Eu poderia pegar nos 3, mas vamos lá. Ela disse que eu tenho 2 minutos ainda. Esses 2, então, eu faço, depois eu vejo o que dá. Obviamente que o mundo andou no sentido, todos 3 falaram isso, andou no sentido de ter um olhar mais integrativo, mais sistêmico, mais transdisciplinar, mais complexo, mais volátil, mais isso, mais aquilo. Qualquer solução simplista, com certeza, não tem sucesso. Eu acho que é um pouco disso que os 3 falaram aí. Então, como isso impacta a ciência e tecnologia, que é o tema que está aqui. A reitora disse aqui, enquanto nós ficávamos na nossa torre de marfim, nós podíamos fazer, ninguém estava olhando para nós. Ninguém se preocupava o que é a universidade, o que a universidade está fazendo. Quando nós, nesse sentido que o Rochel colocou, nos aproximamos da inovação, inovação é mercado, talvez a gente tenha mexido com a besta do apocalipse para os puristas do ponto de vista do fazer científico, e aí os órgãos de controle vieram em cima de nós, que eles vieram a partir de 20 anos, é mais ou menos por aí que eles colocam o olhar em cima da universidade. Antes, não, era um laissez-faire, e um laissez-faire dentro do anarquismo científico, que é o conhecimento pelo conhecimento, e tudo fluía direitinho. Certo? Então, na complexidade do universo, na complexidade do conhecimento, na complexidade das coisas, eles vieram aqui. Agora eu vou fazer uma tese, aí para vocês, e vai chegar uma pergunta para você aqui. A tese é a seguinte: os órgãos de controle terão ferramentas para nos controlar no nível que eles quiserem, certo? No nível micro, no nível nano do movimento dos átomos no meu corpo, eles terão ferramenta para nos controlar. Isso é fato, isso é real, certo? Quem está vivendo essas coisas sabe disso. Então, nós entrarmos numa lógica de um marco legal nesse nível de que nós, de alguma forma, vamos trabalhar nesse sentido, é um tiro no pé no sentido de favorecer os órgãos de controle, porque nós seremos impedidos de fazer aquilo que é o mais nobre de todas as formas. E agora a sociedade como um todo, toda a sociedade se tornou pesquisadora, toda ela gera conhecimento, né, tem o tempo inteiro disso. Agora, uma pergunta provocativa para você, e eu chego lá. Aqui também foi falada uma outra coisa, que é a questão do... nós estamos vivendo um período do eterno acabado. Antes nós tínhamos soluções determinísticas, casuísticas, focadas, nichas, essas coisas todas, que garantiam sucesso de uma empresa. Acabou isso tudo. Quem não for estrela em qualquer área que optar por ser, está um pouco... fora do contexto. Aí que entra a sua tese de que os nichos deveriam se especializar. Não será que está na contramão exatamente dessa diversidade, dessas coisas todas? Então, porque se por um lado a gente vai ganhar em eficiência, porque eu sou especializado e eu tenho uma reserva de mercado no Brasil inteiro, porque eu sou o nicho especializado daquilo, e as fundações de apoio, num certo momento, usufruíram disso. Por outro lado, eu perco o que há de mais importante nesse mundo empresarial de vocês, que é a competição. Certo? Então, aí nós temos que lidar com esse tomar lá da cá dessas duas coisas também. E, no limite, se isso funcionar para os nichos, e eu espero que o experimento seja feito lá, talvez a gente possa importar o modelo, se ele for exitoso, para as fundações de apoio, mas eu tenho um pouco de receio. Não, acho que a questão ela é bem pontuada, de fato. A minha sugestão ela não é de forma nenhuma absoluta. Eu acho que, assim, em última análise, a melhor sugestão que eu tenho para dar é, eventualmente, o NIT, ou quem está guiando o desenvolvimento da inovação que é gerada na universidade, precisa ter uma pitada a mais de mentoria, talvez até num estágio mais básico, compartilhar a mentoria. Como o Pedro colocou, o pesquisador talvez não receba muito bem a ideia de ter tutorado o processo dele.
mas eventualmente, sem querer castrar, sem querer orientar por demais, mas uma troca de ideia, um dialético positivo, né? No sentido de falar, qual é a tua ideia? Mas ela chega mesmo no mercado, ela atende mesmo. Eu estou falando tudo isso embasado no fato, a gente tem os números de quantos projetos a gente analisou e eles foram investidos por décadas por pesquisadores sérios que não estavam atendendo uma necessidade médica. Não tinha necessidade. O mercado não percebe aquilo como necessário. Então, eu acho que essa troca não é no sentido de castrar, mas no sentido de falar, você tem a intenção de chegar no mercado? Então, deixa eu te desafiar um pouco mais. Vamos trazer um externo, um terceiro externo, eventualmente um pouco mais capacitado para olhar do que você, um apaixonado pela sua tese, que vai montar nela e ficar 10 anos, 15, 20, e às vezes você erra o alvo por muito pouquinho. Então, não é no sentido de castrar, mas é uma pitada de mentoria, uma pitada de análise dessa necessidade, porque quem vai ditar se o caminho vai ser melhor sucedido, se vai ter mais relação com a empresa, menos aridez financeira, porque se chega no mercado, a aridez financeira sempre é menor. Se a gente vai conseguir estar num posicionamento melhor, segundo a OECD, os países que investem 3% do PIB estão botando 2% do privado, com certeza. É isso aí, acho que a ponderação está certa. Acho que essa mentoria, no estágio mais inicial, ela colabora muitíssimo. A minha sugestão é um pouco mais simplista, é só nesse nível. Nesse sentido aí, me parece absolutamente maravilhosa, porque ir buscar onde está a informação para você ganhar em complexidade e avançar. Eu concordo também, eu acho que a relação com... acho que é só uma questão do formato de como que isso é feito, né? Eu acho que a partir do momento que o pesquisador começa a se relacionar com a empresa, ele começa a ver essa questão do mercado e a importância do mercado. E também para o pesquisador é muito, né, assim, é gratificante você ver algo que você desenvolveu e está lá no mercado fazendo uma contribuição, né, especialmente em áreas como a área de ciências da vida, etc. Agora, eu acho que tem uma questão que eu acho que, quando eu fui lá para a CTIT, era uma coisa que eu sempre pensava e que me incomodava assim, um pouco, me deixava um pouco desconfortável, que uma boa parte da atividade do NIT ela é uma atividade que ela não é afeita à universidade, né? Tudo bem, fazer a patente, escrever a patente, você coloca ali todo o conhecimento que você tem, etc., bola um pouco da estratégia, né? Claro que tem estratégia comercial também nisso, mas depois desse passo, o passo de transferência de tecnologia, ele é muito mais afeito a uma atividade comercial do que uma atividade acadêmica, né? O que a gente está fazendo ali eu vou na Biozeus e falo, você quer comprar isso aqui? Né? É uma relação de compra e venda, né? Claro, estou sendo, né, assim, muito pragmático, mas é uma relação de compra e venda, né? E nós não temos essas pessoas dentro da universidade. Então, eu acho que quando foram criados os NITs, eu acho que as pessoas não pensaram em todas as atividades que um NIT faz. Então, isso, para mim, é uma questão que precisa ser pensada. Eu tenho que ter pessoas capacitadas. A gente passava por todos esses problemas. Quer dizer, como que eu vou valorar uma tecnologia? Para eu valorar uma tecnologia, eu tenho que ter metodologias, eu tenho que ter conhecimento de mercado, eu tenho uma série de coisas que atualmente os NITs não têm, e as universidades não têm, né? Então, eu acho que essa é uma questão que pode ajudar muito nesse sentido. Porque o que a gente percebe na hora que a gente está negociando uma tecnologia, ou que o pesquisador chega, e que você começa a conversar com ele, a perguntar, tá, mas você desenvolveu isso aqui, sei lá, você desenvolveu esse medicamento para isso, tá, mas ele só atinge essas doenças, tem outras doenças que ele pode ter. Muitas vezes ele falava, não pensei nisso, né? Ele está num grupo lá que só pesquisa aquela doença, né? E às vezes ele não se ateve, ele está tão focado naquilo, não se ateve. Então, assim, eu acho que isso também pode ser um papel do NIT, né? Ele ter pessoas que têm esse conhecimento e ajudar nessa relação, né? Eu acho que isso, a gente vê que isso funciona muito bem, funcionou muito bem e funciona, eu sei que isso ainda funciona na CTIT, e como que o pesquisador começa a gostar dessa ideia. Poxa,
Isso quer dizer que se eu fizer assim, isso vai para o mercado, isso tem chance, ou isso pode ser melhor, alguém pode querer, né? Então, eu acho que essa é uma questão que precisa de acontecer. E aí é uma aposta minha ao marco legal dele ter privilegiado muito essa relação, né? Acho que nós vamos ter um período de adaptação e de mudança, que talvez os seus 2 anos passem para 2 anos e meio, mas eu acho que tem grandes chances, talvez, da gente aprender com nossos, né, erros do passado, que acho que também é uma questão importante. 2004 está longe, mas, ao mesmo tempo, como curva de aprendizado nessa área, não é, né, se a gente pensar que os Estados Unidos fez isso em 84, né, e nós fizemos em 2004. Né, então, nós temos um lag de 20 anos com um país que é muito regulamentado. Né, então, tudo é muito regulamentado. Então, acho que a nossa curva de aprendizado ela é mais lenta, e eu acho que a gente ainda está. Né? A professora Elza está aqui, ela conhece bem a realidade dos NITs, né, de Minas Gerais e do Brasil, mas, pegando a nossa amostra de Minas Gerais, os NITs que talvez estejam fazendo todas as atividades plenas, talvez dê uns 6, né, Elza? A rede mineira tem muito mais do que isso. Né? Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande para acompanhar, e eu acho que o Caroli vai ter que ter muita paciência. Rochelle, estão me cortando a palavra aqui, mas eu vou te dar a palavra e você já encerra. Se você quiser falar. Se tiver que levantar um negocinho, você levanta para mim. Isso, aí está pronto. Aí, ó. Eu queria pontuar 2 coisas. A primeira delas tem a ver com essa história de o pesquisador ser mentoreado. Isso é uma relação complexa, né, Pedro? Mas, na medida em que a gente se aproxima das indústrias, e você define uma colaboração com uma indústria, aí tem uma arte, a arte de você definir um projeto que seja relevante do ponto de vista acadêmico, de conhecimento. Olha só que legal, eu vou fazer uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, que vai fazer química profunda, mas que, ao mesmo tempo, tem um potencial de aplicação e uma relevância. Esse potencial de aplicação e relevância, quem dá para mim é o cara da indústria. Porque tudo que eu fiz achando que era importante, eu descobri logo em seguida que não servia para nada. Mas quando eu trabalho em cima de uma demanda real, que alguém que está lá no mercado conhece e me disse, eu consigo pensar numa química fundamental e disruptiva para fazer trabalho a partir dali. Esse é um aspecto. Então, essa relação, na medida que a indústria se aproxima, ela vai sendo criada, e o seu parceiro industrial ele vira o seu mentor também, de uma certa maneira. Né? O outro ponto que eu queria colocar para vocês é que, coitado dos NITs, né? Panaceia, né? A gente acha que o NIT vai resolver todos os problemas de inovação da universidade. Obviamente, NIT é estratégico. Mas a gente tem que falar de um ecossistema. Se eu tiver fantásticas tecnologias, patentes e um NIT super competente, mas eu não tenho fora disso nada mais, eu não faço nada, gente. É ecossistema. Tem gente que não gosta dessa palavra, né? O ecossistema, ele tem que estar ali com as suas peças-chave para que o NIT possa fazer o seu papel. Eu escutei de uma grande empresa ontem e hoje, que teve em São Paulo, em Santa Catarina, e falou, eu gostei muito do que eu estou conhecendo do ecossistema de inovação de Minas Gerais. E nas andanças que eu tive por aí, gente, como a gente tem algumas conexões aqui em Minas, eu costumo falar que os diferentes atores, Secretaria de Ciência e Tecnologia, SEBRAE, FAPEMIG, Fundep, o FMG, o FV, a gente se trata mais ou menos como amigo. Tem coisa boa e coisa ruim nisso, né? Mas a gente tem uma proximidade, uma intimidade tão grande. E inovação, gente, é feita por pessoas. É por pessoas. As instituições são nada. Se não são as pessoas à frente da instituição que se conversam, se entendem, estão alinhadas, convergem, a coisa não sai. Então, o testemunho que eu tenho dessa pessoa que está procurando um lugar para investir e criar algumas coisas de inovação é, em São Paulo tem várias iniciativas, tudo pulverizado. Eu não consigo entender o sistema como um todo, eu não consigo falar de uma maneira integrada. Santa Catarina também tem algumas... Tem alguém de São Paulo, Santa Catarina aqui, gente? Falando mal, não estou falando mal, tá, gente? Mas eu fiquei tão lisonjeado de ter essa observação sobre Minas e uma escolha. Escolheram vir para cá. Então, o NIT, é claro, né, o NIT ter a personalidade jurídica é um grande salto. A gente não sabe como isso vai funcionar direito.
nós ganhamos um espaço de trabalho enorme, né, Pedro? Mas o NIT, ele entende o seu papel dentro de um ecossistema, ele é um dos atores. E, de novo, a gente está num momento muito especial. O ecossistema de inovação de Minas Gerais, ele realmente é especial, viu, gente? E está dando para a gente a condição de fazer muita coisa bacana, né? Tá a Mariana Yasbeck, do Senai, que é um ente importante também no nosso ecossistema, a gente está fazendo várias interações aí. Ou seja, tá uma orgia aqui em Minas Gerais, se a gente pensar em termos de inovação. O Biotech tal... Gente, vocês desculpam a minha informalidade, tá? Mas se eu não puder falar assim com vocês e de maneira apaixonada, não tem graça, né? Obrigado.